Uma onda é dita harmônica quando o mecanismo que produz a sequência de pulsos realiza um movimento harmônico simples para cima e para baixo, e a partir desse movimento a onda é gerada. Como esse movimento harmônico ele tem uma única frequência, essa mesma frequência vai estar associada ao movimento da onda. Vamos supor então que essa sequência de pulsos é produzida e se desloca no nosso meio material, por exemplo, uma corda, para a direita. Então a velocidade é positiva. Então essa sequência de pulsos ela vai ser descrita por uma onda progressiva. E a gente viu que as ondas progressivas elas dependem da posição e do tempo de uma maneira específica, onde essas duas variáveis x e t aparecem acopladas de uma maneira particular. Ou seja, a onda para ser progressiva ela é função não mais das duas variáveis independentes, mas de uma variável que é x menos vt. Então, a onda harmônica ela é descrita por uma função periódica, pode ser seno ou cosseno, de x menos vt. Mas o argumento do seno não pode ser uma variável dimensional. Não faz sentido colocar variáveis com unidades nessas funções seno, cosseno, exponencial, etc. Bom, x tem dimensão de comprimento, velocidade tem dimensão de comprimento por tempo, mas como a gente multiplica por tempo, o termo vt também tem dimensão de comprimento. Então, tudo dentro do parênteses tem dimensão de comprimento. Então, para deixar o argumento do seno adimensional, é preciso multiplicar por uma variável cuja dimensão seja o inverso do comprimento. Então, essa constante k, que é conhecida como número de onda, tem unidades, dimensão, o inverso do comprimento. A outra quantidade importante que aparece aqui é o y0. A gente sabe que o seno é uma função limitada entre -1 e 1, quaisquer. Então, para que eu possa ter liberdade de escolher a amplitude da minha onda, basta multiplicar essa função por y0. Então, essas oscilações agora vão ser limitadas entre menos y0 e mais y0. Vamos agora explorar o fato de que a função seno é uma função periódica e essa periodicidade pode se manifestar tanto no espaço quanto no tempo. Então vamos começar analisando a periodicidade espacial dessa onda. Então se a gente faz uma foto da onda num momento qualquer, que aqui para simplificar a gente escolheu 0, a expressão da nossa onda harmônica fica um pouquinho mais simples. A função y, que é a função da onda, no instante 0 é simplesmente y0 seno de kx. Então, se a gente fixa um ponto arbitrário qualquer nessa nossa foto, então vamos escolher o ponto x1, que por acaso é um ponto onde o y vale 0, mas não precisava ser, eu poderia pegar qualquer outro ponto, poderia ser o pico da onda ou qualquer outro ponto intermediário. Se eu deixar agora o argumento do meu seno, que é um ângulo, fazer uma volta completa, ou seja, variar de 2π, o seno retorna ao valor inicial e a minha função y volta a ter o mesmo valor que tinha antes. Então, quando a função retorna ao mesmo valor, com uma derivada, com uma inclinação também de mesmo valor, a distância entre esses dois pontos a gente chama um comprimento de onda. Então aqui na imagem a gente vê que no ponto x1 a função y naquele ponto vale 0 e tem derivada negativa. E no ponto um comprimento de onda depois, x1 mais lambda, de novo a função vale 0 e tem derivada negativa. Entre esses dois pontos, y passa pelo 0, mas a derivada é positiva. Então, não satisfaz o nosso critério. Esse ponto seria metade do comprimento de onda. Então, a gente pode escrever para toda função que apresenta periodicidade espacial que a função no ponto x qualquer é igual à mesma função no ponto x mais lambda. E esse x é arbitrário. Como a gente tinha dito, a gente podia ter escolhido qualquer ponto x aqui da imagem. Se a gente, então, substitui a função y de x no instante t igual a 0, que é y0 seno de kx, nesses dois lados da equação da periodicidade, a gente tem do lado esquerdo y0 seno de kx1, então x1 é aquele ponto arbitrário que a gente escolheu no gráfico, não precisa ser o ponto onde y é 0, vai ser igual a y0 seno de k, e ao invés de x1 é x1 mais lambda.
as amplitudes se cancelam e eu tenho dois senos que são iguais. Notem que eu não posso simplesmente cancelar o seno dos dois lados, porque senão a equação que sobraria seria kx1 igual a kx1 mais k lambda, e a gente então conclui que o lambda é zero. Então, o que acontece aqui é que os argumentos das duas funções são iguais, só que para que o argumento da esquerda seja igual ao argumento da direita, o ângulo precisa dar uma volta completa. Então, se eu pego o meu argumento inicial, o ângulo inicial, que é kx1, e dou uma volta completa, ou seja, se eu somo 2π a esse ângulo, eu tenho o meu argumento final, o meu ângulo final, que é o kx1 mais lambda. Agora sim, eu posso simplificar o kx1, e a equação que sobra é 2π igual a k lambda. Então, a partir da condição da periodicidade espacial, a gente acha uma conexão entre o número de onda k e o comprimento de onda lambda. Então, se o comprimento de onda é grande, o número de onda é pequeno e vice-versa. O número de onda, então, ele essencialmente mede a densidade de picos. Quando o comprimento de onda é muito grande, essa densidade é baixa e vice-versa. Então, agora a gente vai analisar a periodicidade temporal dessa função. Então, antes a gente tinha fixado um instante particular, agora a gente vai fixar uma posição particular. Então é como se um observador estivesse vendo a onda passar pelo ponto onde ele se encontra. Então, de novo, para deixar um pouco mais simples a matemática, a gente escolhe essa posição como x igual a zero, não depende da escolha, poderia ser qualquer outro valor de x. Então, colocando x igual a zero na nossa equação da onda, y de zero t é menos y0 seno de kVt. Então, de novo, o seno é uma função periódica. Agora, a nossa variável livre aqui é o tempo. Então, existe uma quantidade que a gente chama de período, T maiúsculo, de tal modo que o argumento da minha função seno, se a gente fixa um tempo t1 qualquer, se eu espero um período, o argumento volta a ser exatamente o mesmo e a função volta a ter o mesmo valor. De novo, a função e a derivada são iguais nesses dois pontos. Então a gente vê no gráfico que no tempo t1 e no tempo t1 mais t maiúsculo, a função voltou a ser igual. Isso também significa, tanto aqui quanto no caso anterior, que se eu tivesse essa minha onda feita, por exemplo, de um modelo de arame para essa onda, se eu deslocar esse meu arame, que é infinito para os dois lados, tá? Aqui a gente não está ainda preocupados com a extensão dessa onda. Então, se eu pego esse modelo de arame e desloco um comprimento de onda na versão espacial ou um período aqui na versão temporal, a gente não percebe nada, tá? Então é esse o significado de uma função ser periódica ou no espaço ou no tempo. Então, repetindo o mesmo procedimento de antes, a gente então substitui a função y de 0t nos dois lados da equação, que captura a essência aqui do significado de periodicidade temporal. Então, do lado esquerdo, a gente tem menos y0 seno de kVt, e do lado direito, ao invés do tempo, é tempo mais o período. Então, no argumento aqui do seno, aparece um t mais t maiúsculo. Como antes, eu não posso simplesmente cancelar os senos, porque isso me levaria à conclusão de que o período é zero. Esse é o resultado trivial que não nos interessa. De novo, se eu parto de um ângulo inicial kVt e dou uma volta completa, ou seja, eu somo 2π a esse ângulo, eu termino no ponto kv vezes t mais t maiúsculo. Agora sim, eu posso cancelar o kVt dos dois lados e eu acho que 2π igual a kVt, ou seja, o período é dado por 2π sobre kv. E a gente sabe que o período é o inverso da frequência, ou seja, multiplicando f por 2π e o kv pelo 1 aqui, a gente chega aqui 2πf igual a kv. Só que 2πf é a frequência angular. F é a frequência simples, 2πf é a frequência angular. Então agora a gente tem a interpretação desse produto kV que aparece na minha função de onda, que é simplesmente a frequência angular desse movimento. Outro resultado interessante é que se a gente substitui nessa equação kV igual a 2πf o k pelo nosso resultado anterior, que é o 2π sobre lambda, os 2π cancelam e a gente tem uma conexão entre a velocidade, o comprimento de onda e a frequência dessa onda, que é v
igual a lambda vezes f. Então se costuma escrever na função de onda, ao invés de kv, simplesmente a gente usa ômega. Então a nossa função, que era k vezes x menos vt, agora vai ser seno de kx menos ômega t. A gente começou com uma onda andando para a direita, se tivesse uma onda indo para o outro lado, para a esquerda, a gente muda o sinal da velocidade e, repetindo o mesmo argumento, a nossa onda seria kx mais ômega t. A outra coisa que a gente ainda pode escrever para ter o caso mais geral possível é que, como o argumento da nossa função periódica é um ângulo, eu tenho uma certa liberdade para escolher a origem do meu tempo. Então, eu não preciso necessariamente que na origem do tempo o ângulo seja zero. Então, eu posso ter um certo ângulo inicial. Então, para poder levar isso em conta, a gente pode incluir aqui dentro do argumento do meu seno esse ângulo inicial que é chamado de φ. Todo o argumento da função seno é chamado de fase e essa constante que faz parte da fase é dita constante de fase. Então agora a gente tem a forma mais geral da onda harmônica, que é y de x e t, é y0 seno de kx, mais ou menos ômega t mais φ. Então a gente discutiu até agora que a onda harmônica ela é uma sequência de pulsos que se deslocam, seja para a direita ou para a esquerda, com uma velocidade bem determinada, v. Bom, essa é a velocidade de propagação desses pulsos, de propagação da onda. Mas se a gente analisa um elemento da minha corda, obviamente, como a onda não transporta massa, esse elemento ele não tem nenhuma velocidade ao longo da direção de movimento da onda. Mas na direção transversal, à medida que a onda vai passando por esse elemento de massa, por esse pedacinho da corda, ele se desloca para cima e para baixo. Então ele começa se deslocando para cima, a velocidade é positiva, ele para, inverte a direção de movimento, começa a baixar, a velocidade negativa, vai até o outro ponto extremo lá embaixo, com essa velocidade negativa, para e começa a subir. Então eu tenho uma segunda velocidade que não é constante, né? Enquanto a velocidade de propagação da onda é constante, a velocidade do elemento de massa não é. O elemento de massa faz um movimento oscilatório, então a gente espera também que a velocidade acompanhe esse movimento harmônico. Como é que a gente acha, então, a expressão para essa velocidade transversal do elemento de massa? Bom, se a gente sabe a posição daquele elemento, e quem dá a posição é y de x e t, então naquela posição do espaço, y me dá o deslocamento do elemento de massa da posição de equilíbrio, que é y igual a zero. Então, ele pode estar acima ou abaixo dessa posição de equilíbrio, e como essa posição está mudando, eu tenho uma velocidade associada, e essa velocidade a gente chama então v de t, velocidade transversal. E a gente acha então pela derivada dessa posição em função do tempo. Como a função y ela é uma função de duas variáveis, a derivada que a gente faz é a derivada parcial. A derivada do y0 seno de kx menos ômega t vai ser menos y0 ômega, porque a derivada do seno é cosseno, vezes a derivada do argumento, então sai esse menos ômega. Então, como a gente já tinha antecipado, a velocidade ela não é constante e faz um movimento harmônico também. Então, ela varia de menos y0 ômega, quando o cosseno é 1, até mais y0 ômega, quando o cosseno é menos 1. Então, a velocidade transversal é um movimento harmônico cuja amplitude é y0 ômega. Como essa velocidade não é constante, existe uma aceleração associada. Então, a gente pode calcular a aceleração fazendo a derivada da velocidade em função do tempo. Então, a derivada do cosseno é menos seno, mas tem a derivada do argumento onde sai um outro sinal de menos, então continua sinal negativo. Como sai um segundo ômega aqui da derivada do argumento, a gente fica com ômega quadrado y0. Então a aceleração não é constante no tempo, ela também muda periodicamente, porque ela é uma função senoidal aqui, indo de menos ômega 2 y0 até mais ômega 2 y0. Então a amplitude da aceleração é ômega 2 y0. Então vocês notam que multiplicado aqui pelo ômega 2, esse y0 seno de kx menos ômega t era a nossa onda original. Então eu posso ainda escrever a aceleração como menos ômega 2 y de x e t.
Então é interessante notar que se eu multiplico a aceleração pela massa, eu sei qual é a força que age em cima desse elemento do meio, esse elemento de massa. Então, se eu multiplico aqui pela massa dos dois lados, eu tenho do lado esquerdo a força resultante e do lado direito eu noto que essa força ela é proporcional ao deslocamento, é proporcional ao y, com sinal negativo. Sinal negativo significa que cada vez que o elemento da corda sai da posição de equilíbrio y igual a zero, vai aparecer uma força, menos ômega 2y, que é proporcional a quanto esse elemento está deslocado da posição de equilíbrio, proporcional ao y, com sinal de menos, que significa que a força é dirigida na direção do y igual a zero. Ou seja, é uma força restauradora. Então, essa força, que é menos uma constante, ômega 2, vezes o deslocamento, é o que vocês já conhecem como a lei de Hooke. E a gente já sabe que a lei de Hooke dá origem a um movimento, né, o nosso F igual a menos kx dá origem a um movimento harmônico. Então, essas são algumas das principais características de uma onda harmônica. Então, agora a gente já sabe interpretar os diferentes componentes que aparecem na equação da onda.